Pessoal, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, certo? Para a gente postar depois na trilha do conhecimento. Então, na aula passada, eu finalizei com vocês aqui o conteúdo da parte da sociedade europeia, né? Aquela sociedade europeia que assistiu ao absolutismo. Aquela sociedade que ficou marcada por um monarca absoluto, o rei com todos os seus poderes, abaixo dele a nobreza, né, com alto clero e nobreza, e na base dessa pirâmide, né, a burguesia, baixo clero e as classes populares que eram responsáveis pelo pagamento dos dividendos, né, pelo pagamento de impostos. A gente está, a partir de agora, na página 428 e 429, certo? E assim a gente fala, pessoal, da consolidação, a gente fala da consolidação do absolutismo, né, como sistema de governo, certo? Então, assim, o Estado, ele se torna, eu vou até escrever para vocês, durante o absolutismo, o Estado, deixa eu só liberar alguém que chegou atrasado aqui, a Tayla. Bom dia, Tayla, bem-vinda. A Manu também, bom dia, bem-vinda. Então, durante o absolutismo, o Estado se consolidou como a principal instituição deste período. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o Estado, como a principal instituição, era aquela que tinha poder e agia sobre todos os indivíduos, certo? Uma das obrigações do Estado era promover a proteção, uma das obrigações do Estado era promover a proteção sobre os indivíduos, certo? Assim como ocorria no período medieval. Outro ponto é que aqui nós temos a centralização de governo nas mãos do rei, e quem vai bancar esse Estado é a burguesia, certo? Aqui a gente vai falar de uma unificação de um sistema jurídico, unificação de território e unificação de coleta de impostos, certo? Então, a atividade econômica era voltada para o mercantilismo. O mercantilismo que eu defini com vocês, que era a doutrina econômica do Estado moderno, certo? Do Estado absolutista, em que para eles se dava a importância do comércio e do acúmulo de metais preciosos, nesse caso o ouro e a prata. Muito desse ouro e dessa prata, pessoal, eles vinham de onde? Da América, por causa da questão do sistema colonial, certo? Então, até aqui tá bem tranquilo pra gente, certo? A partir daqui, pessoal, só quero trazer mais um ponto para vocês. Os exércitos que promoviam a proteção eram compostos por mercenários. Quem eram mercenários? Aqueles que recebiam em troca do seu trabalho. Não quer dizer, nesse caso, pessoal, que eles eram leais ao rei, mas eles eram leais ao pagamento em que o rei fazia para eles, certo? Até aqui, alguma dúvida? Beleza. Estou na página agora 429.
Oi. Espera aí. Não, o professor que escreveu errado. Então, a atividade econômica era voltada. Deixa eu apagar. Para o mercantilismo. É que eu vou lendo, pessoal, eu vou escrevendo, aí às vezes eu confundo, tá? Mas quando acontecer isso, vocês me corrijam como fizeram agora. Quem foi? A Lívia? Beleza, obrigado, Lívia. Quando acontecer, você faz isso, por favor. Pessoal, um ponto importante é que o período moderno ficou marcado pela crise do catolicismo, certo? Por que a crise do catolicismo? O catolicismo foi, né, a Igreja Católica foi a instituição que mais dominou a Europa durante o período medieval, correto? Até aqui eu sei que vocês sabem porque nós já estudamos. Porém, a partir do século XVI, a Igreja Católica foi colocada em xeque, né? Foi colocada numa situação delicada, foi colocada em xeque pelo acontecimento das, vou até escrever grifado, reformas religiosas, ou também, pessoal, chamadas de reformas protestantes, da qual nós já estudamos. Bom dia, Luizinho. Chegou um pouquinho tarde, hein, cara? Então a gente já estudou aqui as reformas protestantes. Rick também chegando agora, chegou um pouquinho tarde, bem-vindos. Vamos procurar entrar mais cedo, tá, pessoal? Legal. Então essas reformas religiosas elas aconteceram, né? Na Europa nós tivemos o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Com isso, pessoal, a igreja perdeu bastante de seu poder. A reação da igreja católica para recuperar seu poder ocorreu com o movimento de contra-reforma, certo? Em especial com o Concílio de Trento, que reafirmou todas aquelas questões papais, né, que nós estudamos anteriormente. Ele falou um pouco da reafirmação dos sacramentos, falou sobre a infalibilidade do Papa, proibiu algumas obras de serem lidas, né, porque elas eram obras que falavam contra a fé cristã e colocavam em xeque como que eu vou dizer, a crença em Deus. Um ponto que eu acho interessante é que ali nós tivemos também a instauração do Tribunal da Inquisição. Quando a gente fala do Tribunal da Inquisição, aqui tem um outro ponto bastante interessante de ser discutido. Qual, Pro? As pessoas elas eram investigadas, julgadas e condenadas pela igreja por crimes contra a fé. Em especial as mulheres, pessoal, que muitas delas, quando elas tentavam ser um pouco mais independentes, eram acusadas de bruxaria, certo? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Conversem comigo. Beleza, gente. Maravilha. Eu quero que vocês peguem a 430 para mim, o penúltimo parágrafo. Ele vai dizer o seguinte:
As diferenças entre católicos e protestantes provocaram diversas guerras entre os reinos da Europa. Um dos conflitos internacionais mais importantes desse contexto foi a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre 1618 e 1648. Além disso, na França, as autoridades católicas entraram em conflitos com os huguenotes, os protestantes calvinistas. Esse conflito durou até a assinatura do Edito de Nantes, em 1598, em que a tolerância religiosa foi estabelecida. Então, olha lá, pessoal, o que foi a Guerra dos 30 Anos? Foi um conflito dentro do Sacro Império Romano Germânico, né, um conflito interno, onde hoje nós temos a Alemanha, ali eram diversos estados independentes, mas que depois envolveu outros estados da Europa, né? Por isso que se configurou como um conflito político. Então, olha lá, ocorreu na Europa também conflitos religiosos entre católicos e protestantes, certo? Como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos e, na França, o conflito entre católicos e huguenotes, beleza? Que era um conflito interno. Até aqui, creio que está tudo bem tranquilo, né? Vocês estão basicamente revisando algo que nós já vimos, certo? Até aqui de boa, pessoal? E aí agora, pessoal, eu pego ali da 432 até a 434 e nós vamos falar um pouco das monarquias europeias do século XVI, certo? Que também é algo que nós já vimos, já que a apostila ela busca para nós uma revisão, certo? Eu até vou evitar de escrever agora. Bom, no caso da França, pessoal, então no caso da França, o que nós vamos falar? Olha lá, o Estado moderno se formou de maneira diferente. A monarquia não teve problemas em unir reinos com tradições políticas e culturais opostas, certo? Além disso, nós tivemos ali a monarquia dos capetos, que se estendeu lentamente sobre a soberania do centro da França até o Mediterrâneo. Depois que a dinastia dos capetos foi extinta, a Inglaterra reivindicou o trono da França, o que teve o conflito da Guerra dos 100 Anos, da onde a França saiu vencedora e conseguiu manter um exército permanente. A França conseguiu manter. Vou até aqui não escrever porque já é uma revisão, eu acho que não tem necessidade. E aí a França, formando o exército permanente, se unificou de fato, formou um absolutismo após a Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra saiu da Guerra dos 100 Anos arrasada, certo? Derrotada, e internamente ela promoveu a Guerra das Duas Rosas. O que foi a Guerra das Duas Rosas? A guerra de duas casas, duas famílias. Os Lancaster, que era a rosa vermelha, e os Yorks, que eram a rosa branca, a família dos proprietários de terra. Certo? Assim, com a Guerra das Duas Rosas, um conflito interno que se deu pela disputa do controle do reinado da Inglaterra. Acabou que o Henrique VII, que era herdeiro dos Lancaster,
e da casa dos York venceu a guerra, certo? E fundou a dinastia Tudor, que nós vamos ver adiante, certo? Na página 434, nós vamos visualizar com Henrique VIII a Inglaterra se tornando uma das principais potências da Europa, certo? Henrique VIII ele vai promover para nós a reforma religiosa, a reforma anglicana, e depois do governo de Henrique VIII, quem vai governar vai ser a filha dele, Elizabeth I, conforme nós também já vimos lá nas aulas anteriores, certo? Então, pessoal, a leitura da página 434, ela vai revisar um pouco desse conteúdo para vocês. A minha pergunta para vocês é: até aqui ficou alguma dúvida? Então, maravilha. Eu vou pausar aqui a nossa gravação, certo?